essas coisas que acontecem nos abalam bastante, essa tragédia agora, esse atentado a essa creche em Blumenau. Eu queria pegar o gancho desse assunto que a gente estava falando com a professora para te ouvir um pouquinho, porque o Camilo Santana apresentou algumas medidas, mas ficou muito focado nessa questão do policiamento, de uma ação específica do Ministério da Justiça para, enfim, para fortalecer o policiamento nas escolas. Tu achas que essa questão passa somente por isso? Ou como é que tu vê esse processo de desnazificação, de combate a essa onda de violência que parece que se enraizou na sociedade brasileira, né? Olha, é uma questão complexa. Eu acho que polícia, isso a vida me ensinou, e trabalhar no ambiente da justiça me ensinou isso também, né? Polícia não resolve essas questões. Ela pode conter algum ataque, é útil, tem que ter, né? Não dá para também ter aquela visão de não, vamos fazer sem polícia. Não existe isso. Força, vamos dizer, o uso da violência legítima pelo Estado é essencial para haver civilização. Nós não chegamos a um ponto de evolução da espécie em que seja desnecessário o uso de mecanismos de força. Essa é a realidade. Então, não tenho dúvida de que esse aspecto é correto, mas é muito pobre a gente limitar uma política pública apenas a isso, porque não vai resolver. Se resolvesse, eu posso garantir que os Estados Unidos já tinham resolvido esse problema, porque nenhum país do mundo tem uma força policial com tanto gasto público, tão aparelhada quanto os Estados Unidos, né? E lá só aumenta esse tipo de caso. Então, ela não é uma forma de solução. A solução está numa política pública. Essa política pública envolve, eu vou falar o que eu sei que é polêmico, para desnazificar, nós temos que desamericanizar. A direita e a esquerda brasileira estão absolutamente contaminadas por um momento anglófilo, um momento de, vamos dizer, o identitarismo norte-americano penetrou na esquerda, muitas vezes de forma negativa, isso tem que começar a ser falado no ambiente da esquerda. Não que as causas sejam, a causa identitária é correta, eu estou falando de identitarismo, né? Quer dizer, eu reduzi toda a política a uma questão identitária, esquecendo as questões gerais, né? Como essa, por exemplo, que nós estamos enfrentando. Isso é típico do liberalismo norte-americano, que produziu o identitarismo, que é uma produção liberal e não de esquerda, né? Felizmente, os nossos movimentos feminista, negro, aqui no Brasil, e LGBT, são de esquerda majoritariamente. Então, não são contaminados por isso. Mas há uma forte contaminação na mídia, na Globo, desse tipo de questão. Então, isso é uma contaminação da cultura norte-americana. E a direita está contaminado por esse trumpismo, essa forma radical, violenta, que os Estados Unidos têm tradicionalmente em diversos estados dele, Texas, Sul, né? Quer dizer, uma tragédia aquilo, né? Que é a área menos produtiva dos Estados Unidos, né? Extrai petróleo no Texas, é a única coisa, quer dizer, aquele Bible Circle norte-americano ali produz nada, assim, produz alguma coisa de agrobusiness, tal. Vai comparar com as costas, não tem sentido. Nas costas que estão a riqueza, a tecnologia, a modernização, né? Mas vem desse ambiente do Bible Circle esse tipo de violência. Então, chega aqui no Brasil um circuito afetivo criado pela nossa extrema-direita que produz violência. Violência no campo familiar, no campo pessoal e no campo público. Nós não podemos eliminar isso. Então, estimula a criação de uma extrema-direita. Nos Estados Unidos é Ku Klux Klan, formulações neonazistas. Aqui está virando idêntico. Sul-sudeste do país está absolutamente pleno de grupos neonazistas, né? Da chamada extrema-direita violenta, né? Isso está acontecendo na Europa também, que foi contaminado pelo mesmo problema de anglofilia, né? Que trouxe a cultura americana para lá. Agora você vai na França, todo ano aí, 4, 5 atentados a sinagogas, a cemitérios judeus. Eu estava lá terminando meu pós-doc, me lembro, fui apresentar o trabalho lá, e no mesmo dia uma sinagoga e um cemitério judeu, quer dizer, um antissemitismo volta com toda a força na Europa. Então, nós temos que entender isso. Desnazificar implica desamericanizar.
A nossa cultura não é violenta assim. A nossa cultura não é armamentista. Nos Estados Unidos, desde a independência americana e da primeira Constituição dele, tem esse debate sobre o direito das pessoas se armarem. Isso não faz parte da gente. Os nossos índices de homicídio até o começo dos anos 90 eram considerados ultracivilizados. Hoje nós somos, em números absolutos, o país que mais mata no mundo. Né? Nós não tínhamos essa política de armas, tínhamos uma contenção no uso de armas que reduzia brutalmente o número de mortes aqui no Brasil, de mortes não produzidas pelo crime organizado. Agora está estourando, tá assim, né? Quer dizer, preocupa não só o problema do índice de violência no Brasil, preocupa que cresce, ao mesmo tempo que às vezes decresce o crime produzido pelas organizações criminosas, cresce o crime cotidiano, esse tipo de crime que nós vimos. Né? Ou seja, nós precisamos ter uma política radical de desarmar a população. Temos que caçar as armas compradas com base em CAC no governo Bolsonaro. Tem que ser apreendida essas armas. Não tem sentido um sujeito falar que é caçador ou atirador e ter um R15. R15 nem serve para prática de esporte de tiro, nem serve para caça. É evidente que houve o que a gente chama no direito de um desvio de poder. Né? É nula. Não é um problema de ser de uma conveniência voltar atrás. Né? Uma razão de oportunidade boa agora, vamos voltar atrás na política de armas. Não, a política anterior de armas é nula, ela contraria a lei e a Constituição. Né? E a própria natureza do que é o CAC. O CAC é uma autorização para que atiradores e caçadores possam comprar as armas para os seus esportes, digamos assim. Né? Não é o caso de um R15 ou R10. Então, houve desvio e abuso de poder das nossas forças militares que concederam esses CACs e da legislação, então, produzida absolutamente ilegal. Né? E por ser ilegal, não gera direito nenhum. Não é direito de ninguém ter um R15, um R10, armas de grande propulsão, de calibre pesado. É o caso de recolher todo esse armamento, né? De torná-lo ilegal. Né? E aí reprimir quem usa ilegalmente a arma. Tem que ser aumentada a pena. Tem que ser uma das penas mais graves do sistema, o porte ilegal de arma. Ou seja, tem que haver uma política rígida agora para poder conter, porque foi armada um pedaço da nossa população. Nós precisamos desarmar. As autorizações para existir clube de tiro têm que ser muito rígidas, tem que ser poucos clubes de tiro. E só autorizados para quem objetivamente pratica esporte olímpico ou participa de competições internacionais de tiro prático. Mais nada. Essa história do cara ter uma arma em casa, não, vou virar um atirador, dar uns tirinhos, não. Você é esportista? Você participa de competições olímpicas? Você participa de campeonatos internacionais? Tudo bem, senão não. Senão não pode ter CAC, senão não pode participar de clube de tiro. Né? Ou seja, umas restrições maiores, né? Mais intensas, bem mais intensas que nós temos. Por outro lado, educar sim a população, isso tem a ver com o que a professora estava falando, com reforma do ensino médio, educar a população em democracia e direitos humanos. É preciso reumanizar o circuito afetivo da vida pública brasileira. Precisamos reumanizar, nos retomarmos a nossa tradição humanista. Né? Nós precisamos fazer isso. Né? Eu não vejo como fazer isso com essa influência cultural nefasta norte-americana aqui no país. Eu sou de uma juventude em que havia influência norte-americana na música, né? Eu sempre adorei rock, etc. e tal. Mas na cultura era relativo isso. Na cultura de elite, por exemplo, havia forte influência francesa, depois passou a haver forte influência alemã. O nosso direito é fortemente influenciado pela cultura europeia continental. Nós precisamos retomar essa tradição. Porque o que nós estamos capturando dos Estados Unidos não é o que ele tem de bom. Ele tem muita coisa boa. Nós estamos capturando o que ele tem de loucura, de insanidade, de neurose. Nós não podemos fazer isso. O brasileiro médio admira os Estados Unidos não pelo desenvolvimento tecnológico, não pela educação que o Estado americano produziu, não pela intervenção intensa do Estado na economia, que gerou a maior economia do mundo. Né? E eu falo isso, quem acha que não houve intervenção intensa, leia um texto importantíssimo do primeiro secretário de Tesouro depois da independência norte-americana, George Hamilton, Report of Manufacturing. Né? Onde ele prega claramente
a intervenção do Estado para desenvolver o capital industrial. Sem essa intervenção do Estado, Estados Unidos não seria o que é hoje. Não vejo nenhum brasileiro médio admirando isso. Admira a arma, acha que isso é liberdade. Admira dar tiro nos outros, agir com violência, agir como polícia. Parece que é um desejo, eu diria que erótico, desviado, de querer se comportar e ser um policial. Tudo isso nós precisamos combater, um combate na cultura, é no dia a dia. Nós precisamos começar a criar ambientes culturais democráticos na sociabilização. Democracia não é só um regime político, é uma forma de sociabilização. Não há democracia sem uma sociedade democrática. Precisamos ter cinemas com filmes progressistas, bibliotecas, bares para as pessoas se sociabilizarem, namorarem nesses lugares, etc. E tal. Quer dizer, essa sociabilização ela é absolutamente relevante, ela é muito mais influente na cultura e muda comportamentos do que qualquer ação de violência da polícia, que eu não nego a necessidade. Então, gente, é isso. Eu acho que é rigor na lei penal contra a violência, educação, né, que eu acho fundamental, educar as pessoas em democracia e direitos humanos desde o menininho. Né? O meu neto, a gente educa ele, o que é direitos humanos, dá cartilha, tem cartilhas, tem material produzido sobre isso para criança, tem que, desde criança, ser educado nessa linha de pensamento, né? Tanto nas escolas quanto nas famílias. Né? Precisa se criar um novo circuito afetivo, isso se faz com formas alegres de sociabilização. Temos que estimular a criação de cinemas progressistas, de bibliotecas progressistas, de bares, de baladas progressistas. Né? Ou seja, um ambiente em que você passe a cultuar a paz, a democracia e os direitos humanos. Né? É isso que vai resolver. A ação policial é necessária no curto prazo para conter ataques, salvar vidas. É muito importante, mas não é de forma nenhuma o mecanismo exclusivo que nós vamos resolver.